Você poderia dizer que a gente está no ápice da evolução tecnológica? Possivelmente não. A perspectiva é sempre de um aumento absurdo a cada segundo. Mas você saberia dizer com tranquilidade, sem argumentar de maneira muito louca e fora da caixinha e tentando assim demonstrar de maneira bem objetiva e clara, qual foi o último grande salto de tecnologia da humanidade? Porque assim, eu acho que a gente tem a impressão que a gente acabou de vir de um grande salto de tecnologia, só que na verdade a gente tá com a mesma tecnologia há muito tempo, que foi se aprofundando e melhorando nos últimos anos. Houveram saltos recentes, mas o último salto relevante já faz muito tempo. Vamos lá, vou elaborar essa tese, porque eu sou burro e eu não sou tão, assim, eloquente quanto parece, apesar desse início desse vídeo. O cachorro latiu, parece que tá tossindo. Vamos lá, a gente pensa na inteligência artificial como o grande salto tecnológico dos últimos anos, né? A gente tem a percepção de que a inteligência artificial, ela vai mudar completamente a sociedade, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente vive, a forma como a gente interage na sociedade. Mas, apesar disso ser realidade, e é uma realidade que está acontecendo agora, mas que vai se intensificar nos próximos anos, acredito eu, algo assim para amanhã, a inteligência artificial, lá, o LLM, essa tecnologia, ela meio que existe já há muito tempo, só que numa escala muito reduzida, né? Pelo que eu entendi da última vez que eu li sobre o assunto, esse tipo de tecnologia de cruzamento de dados e informações para gerar como se fosse uma nova informação, ela na verdade não gera nenhuma nova informação. Ela só pega a informação, cruza os dados, pega as coisas que se coincidem, condensa numa resposta para uma pergunta que você fez. E esse tipo de coisa, ela já era utilizada, por exemplo, para ferramentas de pesquisa do Google, para chatbots em geral, que já existem há muito tempo, pô. Lembra do, acho que era RoboEd que tinha, que a gente falava na infância. Enfim, chatbots, inclusive, existem há muitos anos. E era bem sinistro já no passado. E se a gente parar para pensar, inclusive, na relação da produção da imagem, né, quando a gente pensa naqueles Will Smith comendo macarrão de uns anos atrás, eram muito esquisitos, e hoje em dia, né, os vídeos extremamente avançados, aquela criação daquele Will Smith lá dos anos passados, aquele vídeo de alguns anos do passado, dele comendo macarrão todo estranho, basicamente é o LLM funcionando para devolver uma informação que você pediu, condensando várias outras, né, somando vídeos de pessoas comendo macarrão com a foto do Will Smith fazendo aquela coisa escrota, e hoje em dia é a mesma coisa, só que muito mais apurada. Então assim, já existia aquilo, né, só que a gente não tinha capacidade computacional para fazer da melhor maneira possível, por isso que o investimento foi tão expressivo, e eu não estou querendo subestimar, inclusive, os saltos tecnológicos, os pequenos saltos tecnológicos que tem dentro disso, né? Os passos que são relevantes, não subestimar o trabalho de ninguém, até porque quem sou eu nem manjo direito sobre o assunto para falar sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é que existiu um aprofundamento. Eu vou tentar fazer aqui um paralelo com tecnologias do passado. No passado, na humanidade, durante muito tempo, para fazer guerra, a gente utilizava arco e flecha e espada de ferro, certo? Certo. Quando a última espada foi utilizada de maneira efetiva como instrumento de guerra, né, para matar alguém, você foi lá e guerreou de espada com uma pessoa e matou a outra. A última morte relevante de espada, ela foi muito diferente da primeira, porque a espada, naquele momento da humanidade, já existia há milênios, se a gente parar pra pensar. Pelo menos aquele esboço daquilo, né? Uma adaga longa, ou algo parecido com aquilo, ou algo muito semelhante àquilo. Aquele conceito, ele já existia há muito tempo. O que aconteceu durante milênios é ele se aperfeiçoando. O nosso poder de metalurgia melhorando, a nossa compreensão sobre ligas metálicas melhorando, a nossa capacidade de moldar materiais melhorando, a nossa forma de afiação melhorando, mas a espada essencialmente ainda existia. E era a mesma coisa de milênios atrás. O arco e a flecha é a mesma coisa, né? Parar pra pensar, talvez, acho que na Idade Média teve a invenção da besta lá, que é um arco e flecha em formato de pistola, você pode pensar. Mas é um arco e flecha, essencialmente, né? E o salto tecnológico, o negócio assim, que foi o divisor de águas, que matou tudo, foi não só a invenção da pólvora, mas colocar a pólvora dentro de um cano e estourar no fundo de um projétil para ele atingir outra pessoa e matar aquela outra pessoa. E aí sim foi o salto tecnológico. Mudou completamente aquilo. E ainda utilizou uma base de montagem, por exemplo, com a da besta, né? Tipo, usaram o negócio da besta de atirar para fazer os fuzis. Tô, né, divagando aqui.
Mas aí sim houve o salto tecnológico. A sensação que eu tenho é que, assim, em relação à tecnologia principalmente, eu não tenho muita capacidade para dizer isso, mas é só uma especulação. Eu sinto que o ser humano, ele tá aprofundando há muitos anos tecnologias que já existem há muitos anos também. Computação, a imagem, são saltos tecnológicos, são diferenças absurdas. A imagem, a qualidade da imagem hoje em dia é fiel ao olho nu, é a mesma coisa, né? A facilidade de ter um instrumento de captação de imagem, pô, tô usando meu celular e tá sendo a melhor câmera já criada comparado com as câmeras utilizadas para fotografar o espaço, né? E eram câmeras muito mais caras, um negócio muito mais barato, vendido em larga escala. Só que é a mesma coisa, ainda é uma câmera, ainda é uma tela reproduzindo. O último grande salto, na minha opinião, eu acho que foi a internet, né? E não a internet no sentido da explosão que a gente sentiu dos anos 2000, dos anos 90 para cá. E sim a invenção mesmo dela lá, acho que nos anos 60, né? Que a internet foi realmente utilizada pela primeira vez, lá entre aquela história, velha história lá das universidades americanas. Mas também, a internet, ela tá só sendo um aprofundamento dessa tecnologia. O último grande salto de existência foi a internet. De resto, a tecnologia mesmo do LLM, os códigos e tal, pelo que eu li, é um negócio que já existe também há muitos anos. Eu não vou saber dizer exatamente que década que foi criada, mas é um negócio que existe há tanto tempo quanto a computação digital e elétrica e eletrônica. Esse tipo de código, esse tipo de compreensão matemática para criar esse tipo de tecnologia, esse tipo de lógica, né, do LLM. Então, assim, eu acho que, na verdade, a gente está há tanto tempo aprofundando algo que a gente agora está na beira do precipício. Agora que a gente vai estar possivelmente muito perto de chegar e dar um grande salto. Assim. Talvez seja a inteligência artificial, talvez, não sei dizer. E aí o grande salto foi lá há 40, 50 anos atrás, quando criaram esse tipo de lógica, esse tipo de código, e só agora a gente está sentindo a mesma coisa como a internet. Quando criaram a internet, a gente sentiu o salto 30 anos depois, né, de fato. Mas é isso. A sensação que eu tenho socialmente é que a gente não tem uma grande inovação tecnológica há muito tempo mesmo. Até coisas assim que hoje em dia elas são muito avançadas e impressionam, eu acho que elas impressionam mais pela disponibilidade, né, dela. E talvez seja assim com muitas coisas, né, na verdade. Mas carro elétrico. Carro elétrico, eu acho que ele, se eu não me engano, ele foi inventado antes do carro a combustão. Né? A eletricidade, ela existe tanto a eletricidade existe, é contemporânea, né, a criação e a existência, a descoberta, à época dos motores a combustão, né, da industrialização. Talvez até um pouco antes. E os motores elétricos, eles são tão antigos, né, a forma de trabalhar a eletricidade, ela é tão antiga quanto quase tão antiga quanto a própria eletricidade. Não existia viabilidade técnica, né, para existir um motor independente que se propele, sei lá como que fala. E durante muito tempo foi assim, até agora, que agora é viável, agora está sendo produzido em escala industrial, agora está sendo realmente distribuído para as pessoas e agora a gente sente como algo futurista e tecnológico. Mas é isso, sabe? Muitas coisas a gente idealiza no passado como um futuro muito distante e muito diferente, mas há muitas coisas, às vezes, elas não necessariamente são necessárias de terem um salto de tecnologia tão grande, ao mesmo tempo que elas também não necessariamente são tão distantes de uma realidade atual já. Não existe um carro diferente hoje em dia. Existe o mesmo carro que sempre existiu, se a gente parar pra pensar. Ele é diferente, mas ainda é um carro, você reconhece. O primeiro carro você reconheceria como tanto quanto um carro, quanto o último carro já fez. E em relação ao princípio, assim, a novidade, eu sinto que a gente já está há muito tempo sem nada e que a gente está na beira do precipício do próximo grande salto. Eu só não sei o que é. O que você acha que é? O que você aí que está vendo meu vídeo supõe que pode ser o próximo grande salto? Um vídeo um pouco mais sério, né? Achei interessante discutir esse tema, porque é um tema meramente especulativo, independente do que eu fosse pesquisar, não ia adiantar em porra nenhuma, porque eu já tinha lido sobre isso e visto um vídeo de uma pessoa falando sobre, e eu achei bem interessante, resolvi gravar. Mas é isso, é uma reflexão, uma divagação, uma coisa que faz a gente pensar, talvez em algo interessante e que talvez, sei lá, some pra você. Eu gosto de ficar divagando e pensando sobre coisas que possivelmente possam ser compreendidas sobre inúteis. Talvez você goste também, então tô aqui pra te dar essa ideia. Pensa sobre isso, sei lá, gasta uns neurônios aí sobre isso. Não fica só no TikTok nem no Instagram. Valeu!